Aleluia. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Estão animados para ouvir a palavra do Senhor? Continuar sendo ministrados por Deus? Amém? Eu tenho estado aquebrantada na presença do Senhor desde a madrugada, porque a ceia do Senhor, ela é a festa mais poderosa que a igreja pode participar. A ceia do Senhor, queridos, é a solenidade mais, digamos assim, especial que o cristão pode participar. Mas com o decorrer do tempo, às vezes, irmãos, quando nós nos convertemos, eu me lembro que a primeira vez que eu tomei a Santa Ceia, foi uma emoção tão grande, eu fui tomada de um amor, de algo tão sobrenatural. Mas o problema é que quando vai passando o tempo, nós vamos permitindo que a ceia do Senhor se torne. E nós vamos permitindo, então, que a ceia do Senhor se torne apenas um ritual na nossa vida. Mas essa noite eu creio que Deus vai trazer algo sobre as nossas vidas, que vai fazer com que a Santa Ceia nunca mais seja apenas um ritual na sua vida. Amém? E eu queria ler com você o que está em Lucas. Antes da gente fazer isso, gostaria de saber quem está nos visitando hoje. Faça um sinal para nós. Olha, quantas pessoas nos visitando. Vocês podem ficar de pé para a gente conhecer melhor vocês? Glória a Deus. Meu Deus, que bênção, que alegria receber cada um de vocês aqui. Nos sentimos alegres, nos sentimos honrados de ter vocês aqui conosco. E eu queria pedir para a igreja, dê um abraço aí, dê as boas-vindas a esses irmãos que estão aí perto de você. Saia do seu lugar, temos pessoas também lá no fundo, aqui na frente, no meio. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, vocês são preciosos. Aleluia, Jesus, que alegria. Obrigada, Kate. Obrigada. Amém, que bom, muito obrigada, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Que o Espírito Santo fale ao coração de vocês essa noite e que vocês fiquem à vontade para permanecer conosco. Queremos servir vocês, viu? E eu gostaria que você lesse então comigo em Lucas capítulo 22, do versículo 15 ao versículo 20. Lucas 22, 15 a 20. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Gostaria que você fechasse os seus olhos, abrisse as suas mãos. Peça ao Senhor que fale ao seu coração essa noite. Deus querido, nós estamos aqui com o nosso coração, ó Deus, aberto a tudo aquilo que o Senhor quer falar. Vem, Senhor, com o teu poder, vem, Senhor, com a tua cura. Vem, Senhor, nessa noite, trazendo, ó Deus, entendimento a respeito desse momento que teremos aqui esta noite. Que seja, ó Deus, um divisor de águas na vida de muitas pessoas que estão aqui, Senhor.
Todos aqueles que estiverem recebendo de alguma forma essa ministração, possam ser tocados, ó Deus, pela verdade do Evangelho, pela verdade do Senhor, aquilo que o Senhor trouxe para nós. Que nós venhamos, ó Deus, celebrar o Senhor, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Nós sabemos, Deus, que no plano natural, há aproximadamente 2000 anos, o Senhor se entregou naquela cruz por nós. Mas nós sabemos que no plano espiritual, o Senhor foi morto desde antes da fundação do mundo. E nós sabemos, Deus, que este plano perfeito toca as nossas vidas hoje. E nós queremos, ó Deus, entrar profundamente no Teu propósito. Nós queremos, Senhor, amar a Tua vinda. Nós queremos amar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Por isso Te louvamos e pedimos, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? E, queridos, conforme nós lemos aqui, Jesus estava perto de ser morto, e Ele vai, então, e faz a última ceia. E quando Ele faz essa última ceia, Ele diz essas palavras que nós lemos aqui. E quando nós vemos, queridos, Jesus falando a respeito disso, que a partir dali, Ele não tomaria mais o suco da videira, Ele não comeria mais o pão, a não ser quando o reino de Deus viesse. Então, queridos, haverá um dia em que nós nos encontraremos com o Senhor Jesus, para celebrarmos novamente com o Senhor. Mas algo poderoso acontece para nós, e nós precisamos entender. Há esse significado mais profundo, queridos, do que apenas nós pegarmos esse pão e comermos, né, comermos o pão e bebermos o cálice, e darmos uma satisfação para os nossos amigos. Olha, eu estou em comunhão com a igreja, então está tudo bem, eu estou aqui ceando. Não é só para isso, queridos, amém? Então, nós vemos, queridos, que existe uma importância espiritual e profunda a respeito da Santa Ceia. E eu quero que você entenda o seguinte: Jesus, Ele faz um pacto com a igreja nesse momento, quando Ele diz, olha, eu só voltarei a participar dessa ceia quando o reino de Deus vier, ou seja, quando eu e você estivermos presentes. Olha que coisa linda. Jesus fez um pacto conosco. E lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 30, vamos ler também. 1 Coríntios 11, 23 ao 30. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Porquanto qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo, corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, vamos lá, queridos. Eu gostaria que você entendesse algo poderoso, né? Quando Jesus, Ele faz isso, quando Ele dá esses ensinamentos para nós, Ele diz, então, que quem come e bebe, não discernindo o corpo de Cristo, come e bebe indignamente. E aí, irmãos, a gente entra em algo que normalmente os crentes pensam. Olha, hoje eu me estressei com alguém,
hoje eu me estressei com meu esposo ou com a minha esposa, então eu não vou participar da Santa Ceia, porque algo ruim aconteceu comigo. E, amados, é muito mais forte do que isso, é muito mais poderoso do que isso. Por que nós devemos tomar cuidado com esse entendimento, né? Porque comer e beber indignamente é não discernir o corpo de Cristo. Não é apenas alguém que se estressou com você ou você se estressou com alguém. Então, o seu propósito é que você precisa valorizar a cruz, irmãos. Valorizar a cruz e entender que não pode apenas um momento de estresse que você teve. Talvez você tenha alguém na sua casa que é difícil de você conviver. Eu não vou perguntar quem tem. Talvez você seja essa própria pessoa. E quantos de nós, né, às vezes somos chatos, né, irmãos? Somos chatos e fazemos coisas, dizemos coisas. E quantas vezes, irmãos, nós estamos realmente nos arrependendo e estamos olhando para a cruz e entendendo a importância da cruz de Cristo. Não é apenas um estresse, um problema que nós vivemos que vai nos afastar do amor de Deus. Pelo contrário, queridos, nós precisamos entender que a cruz de Cristo, ela está acima de tudo isso para nós, amém? Então, se você não reconhece o valor e a importância do sacrifício de Jesus, você não vai valorizar. E quem não valoriza, não honra. E quem não honra, come e bebe indignamente. E qual é o propósito espiritual de participar do pão e do suco, que representa o corpo e o sangue de Jesus? Em primeiro lugar, queridos, em primeiro lugar, o propósito de nós participarmos da Santa Ceia é trazermos à nossa memória o sacrifício de Cristo. E aí a gente entra em muitas coisas, né? Nós entramos em algo que é um pouco mais profundo. Por exemplo, quando nós perdemos um ente querido. O que acontece quando a gente perde um ente querido? Nós sentimos fortemente aquela dor, todos que já perderam sabem. Nós sentimos aquela dor de uma maneira muito forte, e com o passar do tempo, essa dor vai amenizando, e nós vamos nos distanciando da memória, a nossa memória daquela pessoa. É assim ou não é? Assim que nós perdemos, fica tão latente, fica tão dolorido, fica tão difícil. E tem pessoas que precisam, inclusive, receber uma cura esta noite, porque talvez você perdeu um ente querido, você perdeu alguém que você amava, e o tempo já passou, as coisas já passaram, mas parece que você permanece ainda com aquela dor, você permanece ainda com aquela frustração, com aquela tristeza. Então, até isso, o corpo e o sangue de Jesus podem trazer cura para nós, amém? Mas o que nós precisamos entender é que quando nós perdemos um ente querido, naturalmente nós vamos, então aquela dor vai se amenizando e nós vamos, né, deixando, a memória vai se afastando de nós. Mas a morte de Jesus, não. A morte de Jesus, quando nós entendemos que o primeiro propósito de nós tomarmos a Santa Ceia é trazermos à memória o sacrifício de Jesus, nos mostra, queridos, que o sacrifício de Jesus, ele é vivo e ele está operante ainda. Amém? E hoje nós devemos fazer isso com toda a consciência, entendendo que, com o passar do tempo, isso não pode se afastar de nós. O poder da cruz, o poder do sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, precisa estar sendo lembrada em nossas vidas sempre. Amém? Então, que essa noite você entenda assim, sabe, amados? Não é pegar o pão e tomar o cálice e, ok, né, participei, que bênção. Não. É você se lembrar o que este sacrifício fez por mim. Você parou para pensar, irmãos? Eu quero que levante a mão aqui, só as pessoas que eram como eu, que quando vieram para Jesus, eram pecadores, eram perdidos,
precisavam desse amor, precisavam dessa bondade de Deus. Eu me converti aos 13 anos de idade. E esses dias eu estava me lembrando. Como pode uma mocinha de 13 anos de idade, que tinha uma família abençoada, uma mãe que a amava, não tinha grandes problemas, e eu já pensava em suicídio, aos 13 anos de idade. Isso mostra o quê, queridos? Que haviam espíritos que estavam rondando a minha vida, porque não havia um motivo natural para eu desejar aquilo. Quem está entendendo? E aí Jesus veio e me encontrou. Quantos um dia se encontraram com Jesus? Levanta a sua mão. Quantos tiveram esse privilégio, esse prazer de se entregar a Jesus e de ter a sua sorte mudada? Irmãos, você parou para pensar o que é Jesus ter morrido naquela cruz por nós? Ele mudou a nossa sorte, Ele mudou a história da nossa família, Ele mudou o nosso futuro, Ele mudou a nossa perspectiva, a nossa esperança. Ele nos deu, queridos, a nova vida que nós temos nele. Então, sabe, a mesa de Cristo, nós nos lembrarmos, né, do sacrifício de Jesus, é nos lembrarmos que poder tão grande tocou as nossas vidas, de tal maneira que no dia em que eu fui lá na frente, que eu coloquei minha vida na presença de Deus, aquele desejo de suicídio foi embora, irmãos. Eu não sei de onde ele veio, não sei para onde ele foi, mas uma coisa eu tenho certeza, Jesus tirou aquilo de mim. Amém? E é isso que ele faz comigo e com você. O meu exemplo é esse, desse momento da minha conversão. E o seu exemplo, qual é? Quantas coisas você estava vivendo e o quanto Jesus já fez na sua vida, né? E o quanto Ele ainda deseja fazer, né, meu amado? Então, sabe, a morte de Jesus, né, não pode ficar esquecida, né? Esse sacrifício, ele é pleno e eterno, e ele é absoluto. É como se ele estivesse acontecendo agora. Olha para o seu irmão e fala assim: o sacrifício de Jesus é como se estivesse acontecendo agora. Amém? E é isso que tem que ter em nosso coração. Amém? Trazer à memória o sacrifício de Jesus. E nós vamos trazer à nossa memória esse sacrifício quando? Quando a gente estiver aqui apenas? Não. Quando você estiver debaixo de um sentimento de frustração. Quando você estiver sendo tentado. Quando você estiver debaixo de uma agonia muito grande, você vai lembrar que alguém passou uma agonia maior do que a sua, para te dar paz, para te dar vida, para te dar alegria, e por isso você vai, naquele momento da tribulação, naquele momento da dor, naquele momento da tentação. Queridos, é fácil você resistir uma tentação, quando você se lembra da cruz de Cristo. Quando você se lembra do sacrifício de Jesus. Aí você fala: eu não vou invalidar o sacrifício de Jesus na minha vida, não. Eu não vou invalidar, eu vou valorizar. Eu vou valorizar aquilo que Jesus fez para mim. Então eu vou, né, prestar atenção. E nós vemos lá em Lucas, né? Nós lemos aí Lucas 22, 20. Vamos ler, Lucas 22, 20. Antes da gente ler, lá no Antigo Testamento, queridos, Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Ele fez essa aliança seria para que aquele povo fosse dele, e Deus fosse o Deus deles. E o povo deveria obedecer a Deus, e Deus perdoaria os seus pecados mediante os sacrifícios que eram feitos dos animais. Mas o povo continuou pecando e não podiam mudar os seus corações. Então, a primeira aliança, queridos, era apenas a preparação para a aliança superior que viria através de Jesus. E agora nós vamos ler, então, Lucas 22, 20, que diz: da mesma forma, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Tem uma tradução que diz: esta é a nova aliança no meu sangue.
Então, havia uma velha aliança e Jesus teve que vir e fazer uma nova aliança. E essa aliança, queridos, ela é suficiente e ela é eterna. Amém? Essa aliança é suficiente, não haverá outra aliança. Essa aliança já foi feita. Amém? Então, quando você pensar na ceia do Senhor, você vai pensar, o primeiro motivo de eu tomar a Santa Ceia do Senhor é trazer à memória o sacrifício de Jesus. A outra coisa, o segundo motivo de nós tomarmos a Santa Ceia do Senhor é nós reafirmarmos a nossa aliança com o nosso noivo. Amém? Nós reafirmarmos a nossa aliança com Jesus. Aconteça o que acontecer, irmãos, a sua aliança e a minha aliança com o Senhor, ela não pode ser quebrada. Amém? Então, quando você ceia, você está reafirmando a sua aliança com Jesus. E a terceira coisa, terceiro motivo pelo qual devemos cear, para afirmar a nossa comunhão com o corpo de Cristo. E aqui, queridos, eu vou dar algumas informações muito importantes. Eu peço que você preste atenção. Nós somos o corpo de Cristo. Precisamos depender um do outro. Nós somos membros de um só corpo. Somos membros de um só corpo. O que acontece com um membro quando ele se isola do corpo? Ele foi amputado. Ele perdeu a vida. Então, para nós termos vida, nós precisamos estar ligados ao corpo. Então, nós somos parte de um mesmo corpo. E por isso, irmãos, não podemos ficar nos machucando. Você já viu o seu próprio corpo querendo bater uma mão, bater na outra, bater na cabeça? Só se a pessoa estiver doida. Porque se não estiver doida, né, o corpo ele trabalha em conjunto, ele não vai ficar se machucando. A não ser que tenha uma deficiência mental, algum problema ali, demônio. Mas no natural, nosso corpo vai trabalhar tudo juntinho, certinho. Um membro não vai atacar o outro membro, não é assim? Então, queridos, quando nós tomamos a Santa Ceia, nós afirmamos a nossa comunhão com o corpo de Cristo. A Santa Ceia afirma esta comunhão, né? Então, você acha que pode acontecer um estresse entre você e outro irmão? Sim ou não? Sim, pode. Pode acontecer, né? E aí, o que a gente não pode cultivar? Repete assim comigo. Ressentimento. Eu não posso cultivar o ressentimento. Ficar, né, alimentando ali a minha carne por algo que aconteceu. Eu preciso ir contra isso, né? Então, quem participa da ceia odiando o seu irmão, queridos, não discerniu o corpo. Então, nós lemos lá no começo que Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Então, coma do pão e beba do cálice. Ele diz assim, olha, quem come sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Então, quando nós estamos ceando e nós odiamos alguém, nós odiamos um irmão, então nós não estamos discernindo o corpo de Cristo. E estamos comendo indignamente. Quem está entendendo? Você se lembra do que eu falei do começo? Não é só um estressinho que você teve ali, rápido, com alguém, você já até resolveu, não. É algo mais profundo, né? Então, se tem um irmão que te estressou e você está desejando o mal dele, não quer ver essa pessoa nem passando na sua frente, decida reconstruir essa comunhão com esse irmão. Amém? Porque nós precisamos, irmãos, entender que nós somos igreja, nós somos um só corpo, e nós não vamos ficar machucando um ao outro. Eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive recentemente, lá no meu trabalho. Trabalho lá no Palácio do Planalto, e na janela do meu chefe, tem uma janela bem grande, assim, bem grande mesmo. A parede é toda de vidro, e aí tem uma vista muito bonita e tudo. E aí a gente viu um passarinho se debatendo ali na sala da chefe, e a gente pegou, do nosso chefe, e a gente pegou e foi lá, né? E aí o garçom tirou o passarinho para nós. Mas, assim, foi tão interessante aquele momento,
porque ficou todo mundo com o olho cheio de água na hora, porque aconteceu algo extraordinário. Aquele passarinho estava ali se debatendo, querendo sair, como era de vidro, ele batia no vidro e não conseguia sair. Acho que já aconteceu isso com você na sua casa, em algum momento, né? Só que o mais lindo que aconteceu é que a gente estava focado no passarinho aqui dentro, e a gente não viu que tinha um monte de passarinho do lado de fora. Gente, eles estavam voando perto da janela e eles não saíram de lá enquanto aquele passarinho não foi liberto. Quando o garçom conseguiu colocar ele para fora, aí a gente viu aquele tanto de passarinho voando, eles estavam esperando aquele passarinho sair de lá, não sabiam nem se ele ia sair. E sabe, aquilo lá mexeu tanto com a gente, na hora, assim. Aí eu aproveitei para dar uma palavra para as meninas, né? E eu falei assim, olha, a gente desiste tão fácil das pessoas. Não é verdade? A pessoa te estressa um pouquinho, faz uma coisa ruim com você, você esquece do sacrifício de Jesus, enquanto que a palavra de Deus diz, traga à sua memória o sacrifício de Cristo. Que horas que nós vamos trazer à nossa memória o sacrifício de Jesus? Nessas horas, irmãos, quando o nosso irmão pisar no nosso calo, quando alguém fizer alguma coisa contra nós, aí nós vamos lembrar, mas Jesus morreu por ele também. Lembra do passarinho lá que ficou a turminha toda do lado de fora, esperando aquele passarinho ser livre para poder voar junto. Quantas vezes, né, tem um irmão nosso sofrendo, padecendo, porque ainda não cresceu, ainda não amadureceu, e nós estamos, voando longe, passando longe daquele irmão, que se estoure para lá aquele irmão, problema dele, né? Mas quando nós trazemos à nossa memória o sacrifício de Jesus, nós olhamos para aquele irmão que é tão pequeno, que é tão doente, que é tão necessitado e que talvez nos fez tão mal, e nós vamos então exercitar o perdão, e nós vamos lembrar do sacrifício de Jesus, que não foi só por nós, mas foi por aquele irmão também pecador. Amém? Então, que essa noite você entenda que, quando nós tomamos a Santa Ceia, nós afirmamos a nossa comunhão com o corpo de Cristo. E sabe, a igreja vai avançar, irmãos, mas nós vamos acabar se tiver confusão, briga, competição, sabe, desunião, sabe, nós vamos tirar isso de nós. Sabe, quem participa da ceia sem discernir a unidade do corpo de Cristo, não discerniu o corpo de Cristo. Se você não consegue entender a unidade do corpo, você não discerniu o corpo de Cristo. E aí sim você toma indignamente. Então, nós vamos entender algo, queridos. Nós vamos anunciar a Cristo. Você tem anunciado Jesus? Olha, irmãos, eu confesso a você que na madrugada Deus me pegou de uma maneira muito forte essa noite. E eu chorei na presença de Deus, eu falei, meu Deus, como igreja, nós estamos fazendo o que nós temos que fazer? Nós estamos anunciando o Senhor, nós estamos anunciando, nós estamos pregando, nós estamos evangelizando, nós estamos indo àqueles que precisam? Ou nós estamos apenas acomodados aos nossos rituais religiosos, que não mudam a nossa história, que não mudam a nossa mente? Então, sabe, o Senhor te chama para anunciar, né? Onde você passa, por onde você passa, onde você chega, você fala do amor de Cristo? Muitas vezes, irmãos, nós vamos falar de uma maneira bem profunda com as nossas atitudes. Sabe por quê? Irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres de Deus. Porque quando nós pregarmos a palavra, as pessoas têm que olhar para nós e falar assim, esse eu vou ouvir, essa eu vou ouvir. Porque às vezes eu convivo com pessoas que até falam do amor de Jesus, mas a vida dela não fala do amor de Jesus. Ela fala de Jesus, mas a vida dela não transparece Jesus. A vida dela transparece fofoca, a vida dela transparece, sabe, uma pessoa que não é de confiança. E aí você olha e fala, mas ela está pregando o evangelho tão bonito. Mas ela não está pregando com a vida dela, ela está pregando só com a boca. E isso é forte.
Nós precisamos pregar, irmãos, e viver. Nós conhecemos pessoas que pregam coisas que não vivem, e isso é terrível. Não tem coisa pior, porque as suas palavras, elas geram maldição, elas geram morte, porque elas não condizem com o que você faz, né? Então, irmãos, nós precisamos analisar, examinar as nossas vidas. Nós temos falado do amor de Jesus, temos falado com a nossa boca e temos falado com as nossas atitudes. Então, isso é mais profundo, é mais forte, né? Às vezes a gente vê assim, irmãos, você está evangelizando, você está trazendo pessoas para a casa do Senhor, porque eu garanto a você, irmão, quando nós queremos o que nós temos, nós queremos dar para as pessoas, nós vamos trazer as pessoas para a casa de Deus. Você tem levado essas pessoas para a célula, você tem ido à célula, você tem entendido o propósito de se reunir, de estar junto? Você ama o reino de Deus? Você ama estar com o povo de Deus? Ou aquele estresse que você viveu com aquele irmão, aquela dificuldade, já atrapalhou tudo? É tempo de você voltar e olhar para a cruz de Cristo. Amém? É tempo de você olhar e ver o que você está fazendo, né? Então, Deus falou fortemente ao meu coração. As pessoas que estão conosco, que caminham conosco, que nós vemos todo dia, elas sabem que Jesus morreu por elas? Você já falou isso para elas? Então, sabe, amados, o Senhor, Ele está querendo essa noite trazer para nós, que nós venhamos, então, sair da nossa zona de conforto e fazer um pouco mais. Fazer um pouco mais. Ser um crente melhor. E da nossa boca saírem palavras de águas vivas, palavras que venham trazer cura, palavras que venham trazer restauração familiar, palavras que venham mudar a vida das pessoas. Então, queridos, Jesus, Ele deixou a igreja aqui na terra, não é? E qual o motivo dele ter deixado a igreja na terra? São dois motivos que eu vejo aqui. O primeiro motivo é para nós adorarmos a Deus. E o segundo motivo é anunciar o reino de Deus. Amém? Então, para que nós estamos aqui como igreja? Repete comigo. Primeiro, adorar. E segundo, anunciar o reino de Deus. Amém? Se somos igreja, nós temos esse motivo de estarmos aqui. Então, não é, sabe, irmãos, apenas uma comunhão, não é apenas uma, sabe, irmãos, uma família, né? Não, irmãos, é mais que isso. Nós somos, sim, uma família, mas é mais que isso. Amém? Nós temos um propósito, amém? Igreja tem um propósito, né? Então, nós precisamos adorar e precisamos anunciar a Cristo, anunciar o reino de Deus, amém? Então, amados, a igreja, quando ela toma a Santa Ceia, o quarto motivo de nós tomarmos a Santa Ceia, voltando então, é nós recebermos cura espiritual. Repete comigo, cura espiritual. Irmãos, isso é tão forte, é tão sério, que você vai entender algo aqui. O remédio que eu preciso para as minhas feridas espirituais está no corpo e no sangue de Jesus. Amém? Se você tem feridas espirituais, você precisa comer o corpo e o sangue de Cristo, né? Então, deixa eu falar algo com você. Lá em Números, capítulo 9, nós não vamos ler, mas eu vou contextualizar para você. O povo de Deus iria celebrar a Páscoa. Só que Moisés tinha instituído algumas regras para as pessoas participarem da Páscoa. E essas regras vinham da parte de Deus. E olha algo importante que aconteceu. Ele dizia assim, olha, se você fez uma grande viagem, está vindo de um lugar longe, saiu do arraial de Israel,
Se você tocou em carne morta, às vezes sepultou ali um ente querido, ou se você cometeu algum delito, você não poderá participar da Páscoa do Senhor. Mas Moisés vai lá e fecha o arraial. E quando ele fecha o arraial para celebrarem a Páscoa, chegam os homens que vieram de viagem. E alguns vieram também, tinham tocado em morto, ou seja, eles estavam impossibilitados de participar da Páscoa do Senhor. E quando eles vêm para entrar, bloqueiam eles lá na porta, e aí eles pedem para chamar Moisés. E quando eles chamam Moisés, eles dizem assim: olha, nós realmente somos culpados. Nós viemos de uma viagem longa, ou seja, não deveríamos entrar e participar da Páscoa. E nós também tocamos em morto, estamos impuros. Reconheceram ali. Mas eles disseram assim: mas nós trouxemos a nossa oferta, que era um cordeiro. E nós trouxemos a nossa oferta porque o cordeiro precisa ser sacrificado para que nós sejamos purificados. Olha só, irmãos. E ali eles clamam a Moisés que permita que eles participem da Páscoa do Senhor. E Moisés diz assim: eu vou orar ao Senhor e vou ver o que Deus vai me falar. E quando ele vai orar, queridos, ele volta e Deus diz para ele: pode chamar aquele que vem de uma viagem longa, pode chamar aquele que está impuro porque tocou em um morto, pode chamar todos aqueles que vieram para celebrar a Páscoa do Senhor, ainda que eles não estivessem com todas as condições. Porque, irmãos, mais vale um pecador que confessa o seu pecado e deseja entrar nas bodas do Cordeiro, que deseja adorar ao Senhor, que deseja participar da ceia do Senhor, que deseja participar do corpo de Cristo, do que alguém, porque aí Deus manda dizer: mas se tem alguém que está puro, mas não veio, ele não está em viagem longa, está puro, não tocou em morto, está tudo certo com ele, mas ele não veio celebrar a Páscoa, manda extirpar essa pessoa do arraial de Deus. Irmãos, isso me tocou de uma forma tão profunda quando eu estava lendo. Porque, irmãos, às vezes, a gente se sente pequeno, pecador, porque nós cometemos um pecado, porque saímos, às vezes alguém saiu do arraial, saiu de perto do corpo, saiu, fez alguma coisa errada, mas voltou, e está arrependido, e está confessando diante do Senhor. E, queridos, o que é a ceia do Senhor? O que é o sacrifício de Jesus, a não ser esse poder de nós que éramos pecadores, podemos nos achegar ao santuário, nos achegar à presença de Deus. E Deus diz para você que estava longe, que passou por dificuldades, que fez coisas que não deveria, o Senhor diz: manda chamar. Porque essa pessoa, apesar de ter se sujado, apesar de ter feito algo que não deveria, apesar de estar impura, essa pessoa, ela veio celebrar a minha presença, ela veio celebrar a Páscoa, ela veio celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então, queridos, hoje, o que nós precisamos é tomar uma decisão de nos arrepender e pegar o pão e tomar o cálice e participar da ceia do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós vamos fazer isso para toda a eternidade. Amém? Então o diabo, ele pode ter tocado a sua vida, o diabo pode ter feito coisas com você, ou feito você fazer coisas que você nem gostaria. Ou talvez até aqui você ainda guardava mágoa de alguém, você ainda tinha coisas no seu coração contra alguém, mas você entendeu que se você realmente quer participar da ceia do Senhor, você precisa perdoar o seu irmão, você precisa perdoar essa pessoa. Amém? Você não pode trazer o ódio sobre o seu coração. Então eu queria que você lesse comigo, nós vamos caminhar para o final da palavra.
Mas eu queria ler com você o que está em Isaías, capítulo 53. Pode colocar, vai passando aí para mim, por favor. Aí, deixa aí. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, então nós falamos aqui essa noite de cura para o nosso corpo físico, de cura para o nosso espírito. E se você estava distante de Deus de alguma forma, esta noite é noite de você tomar posse da bênção. Se você está com alguma dor no seu corpo físico, Jesus, Ele levou sobre si as nossas dores, sejam elas internas ou sejam elas físicas, Ele levou sobre si. O castigo que estava sobre Jesus nos traz a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então, sabe, amados, eu quero que você entenda que hoje você pode sair daqui curado. Curado no seu corpo físico, curado nas suas emoções, curado no seu espírito. Existem pessoas que foram tocadas de uma forma tão terrível pelo diabo, que hoje ela não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas hoje você pode ficar livre disso. Hoje você pode receber o renovo de Deus na sua vida. Hoje você pode ser curado na sua vida espiritual. Irmãos, você está aqui hoje, é porque Deus te dá uma chance nova todos os dias. Todos os dias. Eu até anotei um texto aqui para nós lermos. Só ver aqui. Vamos ler 1 Coríntios 15, 52. Mas antes, vamos ler Lamentações 3, 21 a 24. E depois vamos ler Ezequiel 36, 26. Então, primeiro, Lamentações 3, 21 a 24. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Então, nós precisamos trazer à nossa memória as coisas que nos dão esperança. Queridos, o sacrifício de Cristo nos dá esperança. Esperança de uma nova vida, esperança de uma nova história, esperança de que nós podemos ser sal, que podemos ser luz, apesar de sermos tão incapazes. O Senhor vem nos capacitar. Amém? Vamos ler aí Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Amém? Toda dureza de coração o Senhor quer tirar hoje. Ele quer te dar um coração novo. Um coração que sente. Um coração que ama. Um coração que perdoa. Um coração que ouve a palavra de Deus. Um coração que atende ao clamor do Espírito Santo. Um coração que ama, mesmo que tenha sido ferido. Oh, Jesus. E nós vamos ler então 1 Coríntios 15, 52. Sabe, irmãos, o quinto propósito de nós tomarmos a Santa Ceia, quinto e último, é nós fazermos menção da vinda de Jesus.
E olha que texto lindo, que não tem como não trazer esperança para nós. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Oh, irmãos, a igreja um dia se encontrará com Jesus nos ares. E a palavra de Deus diz aí para nós que num abrir e fechar de olhos, ou seja, num piscar de olhos, nós nos encontraremos com o Senhor. E sabe, quando você toma a Santa Ceia, você deve anunciar, você deve fazer menção da vinda de Jesus. Amados, eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvamos o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela morte na cruz. Nós celebramos, ó Deus, o teu nome nesta noite. Nós te louvamos pela oportunidade que temos. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos aceita em tua presença. Oh, amado, o Senhor te recebe em sua presença. Ele recebe você na presença dEle. Oh, Deus, nós te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos porque somos amados, porque o Senhor nos amou. Porque hoje nós temos direito à vida eterna, Senhor. Te louvamos, Jesus, te bendizemos nessa noite. E entregamos o nosso coração ao Senhor. Oh, amado, nesse momento, eu quero te dar um instante para que você ore ao Senhor. Se você tem algo que você precisa se arrepender, se você precisa colocar algo diante do Senhor, esse é o momento. Amém? Se você tem alguma coisa contra alguém, esse é o momento de você pedir perdão ao Senhor e posteriormente você pode ir nessa pessoa e restaurar esse relacionamento. Aleluia, Jesus, nos entregamos a Ti, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, reconhecemos que somos pecadores, Senhor, mas nós estamos dispostos a celebrar o Teu nome, nós estamos dispostos a celebrar, ó Deus, o Teu reino, a celebrar, ó Deus, a Tua vida, a Tua ressurreição, Senhor. Você pode levantar as suas mãos e adorar ao Senhor. Ele só perguntou em alta voz, gritou assim, ele lá.
te falar uma coisa, irmão. Nesse momento em que Jesus declara isso, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, nesse momento o meu pecado e o seu pecado estavam pesando sobre Jesus, e estavam distanciando Jesus do seu Pai. Foi o único momento em que Jesus se distanciou do Pai, e por isso a dor dele era tão grande, a dor dele era maior, porque ele estava distanciado do Pai. E sabe, irmãos, o teu pecado era tão grande, e Jesus levou esse pecado, aquele pecado que te distanciava do Pai, e hoje nós temos livre acesso. Quando ele morre, o véu do templo se rasga de cima a baixo. Irmãos, você é livre para entrar na presença do Senhor. Você é livre, você é livre, você é livre, nós somos livres. Levante as suas mãos, adore o Senhor na liberdade de estar na presença dele. A terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eu queria que nesse momento você abraçasse alguém, irmão. Abrace alguém. Vamos orar. Vamos orar uns pelos outros. Não fique ninguém sozinho. Todos. Vamos orar uns pelos outros. Há um poder tão grandioso quando nós oramos uns pelos outros, irmãos. Nesse momento, ore pelo seu irmão. Se você está sozinho, procure alguém, não fique só. Oh, aleluia, Jesus. Deus querido, nós apresentamos a vida dos nossos irmãos diante do Senhor. Nós apresentamos a vida dos nossos irmãos diante do Senhor. Que o Senhor traga a bênção, que o Senhor traga a unidade, que o Senhor traga o poder sobre nós. Oh, que todos que estão aqui, Senhor, estejam prontos para entrar em Tua presença, para tomar posse da vida eterna, Senhor. Que todos que estão aqui recebam o renovo do Senhor, a restauração para o seu corpo físico, para as suas emoções e para o seu espírito. Em nome de Jesus, receba a porção de Deus para a tua vida. Receba o maná do Senhor sobre a tua vida agora. Receba o alimento espiritual, o pão vivo que desceu do céu. Receba, receba, receba. Alimente-se de Jesus. Alimente-se do corpo e do sangue de Jesus. Queria chamar o irmão Lisandro aqui, ele quer dar um testemunho. Enquanto você, só um minutinho. Amém, igreja? O pastor sabe, a gente fez uma viagem no final do ano. E eu andando, eu tive uma torção muito forte no tornozelo. E essa noite eu vindo para cá, eu não estava conseguindo andar. E na hora que falou que sobre as suas pisaduras nós somos sarados, minha esposa estava do meu lado. Anjo, não tenho nada.
testemunho. Toda vez que eu entro aqui, tem meu momento de oração ali. Quando eu fecho os olhos, a única imagem que me vem aqui é uma sarça ardente. E a palavra fala: tire as sandálias, pois o lugar que você pisa é santo. Eu creio nesse lugar santo. Eu creio que encontramos nosso caminho. Glória a Deus. Pode glorificar. Celebra o Deus na tua vida. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor está aqui. Dessa alegria, venha. Pegue o pão, pegue o suco.